pessoal, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Leão, eu sou psicólogo e sou sensei de Karatê de Contato Shin-Kyokushin aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu venho praticando artes marciais há muitos anos já. Eu pratico artes marciais há muitos anos. Eu vou completar ininterruptamente agora 20 anos de artes marciais aproximadamente. E um dos grandes orgulhos que eu tenho, e foi uma das coisas que eu aprendi a desenvolver e teve muito trabalho e muito esforço para isso acontecer, foi aprender a controlar o meu medo, a minha própria insegurança. Não é incomum a pessoa chegar na faixa preta e se sentir insegura, né? E tem muitas formas como a gente lida com a nossa insegurança, né? Algumas pessoas têm uma tendência maior a travar quando está inseguro. Então, quando vê alguém que é mais forte, ou então que está insinuando que vai intimidar ou vai querer arrumar uma briga, a pessoa se sente enfraquecida, se sente menor, se sente acuada e sente medo, né? Existe um certo tabu nas artes marciais quando a gente fala de medo, porque as artes marciais são artes de guerra, né? E na guerra não tem muito tempo para você trabalhar a sua cabeça em relação ao medo. Só que como as artes marciais elas têm um espírito da guerra, mas é voltado para o cotidiano, a gente pode trabalhar essa questão emocional de um outro jeito, né? Primeiro, eu tenho que falar para vocês sobre a importância do medo, né? Ao contrário do que a gente costuma pensar, o medo é muito importante. Se a gente não tivesse medo, a gente morreria muito rápido. Era muito simples. Por exemplo, você está vendo uma avenida muito movimentada e você quer ir para o outro lado. O que trava você de ir para o outro lado? É o medo, aquela emoção que te prende, ela te paralisa. Você fala, opa, se eu for para o outro lado vai acontecer um problema, eu vou morrer. Então você é atropelado, então eu não vou, né? Você fica com medo, espera o sinal fechar e atravessa. Então o medo é uma emoção que protege a nossa espécie e nos trouxe até aqui. Qual é o grande problema do medo? O grande problema é quando ele nos paralisa, né? Quando a gente está com medo, existe uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala, que ela é responsável, ela é uma estrutura medial, ela fica mais ou menos no meio do cérebro. Ela é responsável por processar esse medo e dar comandos, né? Faça isso, não faça isso, luta, foge. Então, nesse meio do caminho, você pode acabar paralisado, ou seja, você fica com tanto medo que você paralisa e não consegue executar nenhuma ação. Então, o grande medo, na verdade, que está atrelado à insegurança de muitos artistas marciais, é entrar nesse estado de paralisia quando tem alguém mais forte ou uma situação de ameaça, uma situação de violência, tanto real quanto imaginária, né? Outras pessoas já ativam prontamente o seu estado de raiva. Então, algumas pessoas elas vencem o medo ativando a raiva, né? Então, são pessoas também inseguras. São pessoas que elas sentem medo e já prontamente reagem ao medo, despertando uma raiva. Então são pessoas mais agressivas, pessoas que lidam com as suas próprias emoções de uma forma muito dura. E isso, num campeonato, se for bem canalizado, pode tornar essa pessoa uma pessoa muito, muito boa. Um exemplo muito forte disso é o José Aldo, eu acho. Quando você analisa o José Aldo, você vê que até ele conseguir ter uma estratégia de combate ao longo do tempo, ouvir o treinador e parar de reagir com violência, né? Ele demorou. Só depois de um bom tempo na carreira dele que você via que ele conseguia seguir mais a estratégia do técnico dele, do André Pederneiras, o Dedé, e você vê claramente que a partir daquele momento o jogo dele era muito mais inteligente, né? Ele já tinha aquela agressividade natural que, por exemplo, o Vanderlei Silva tem. Agora, quando você vê outras pessoas como o Anderson Silva lutando, você vê que ele conseguia inicialmente controlar o medo dele a ponto de rir e debochar do adversário.
E existe muita controvérsia se essa é uma estratégia suja ou não, mas o domínio consciente da mente dele sobre os próprios estados emocionais era tamanho que ele conseguia relaxar ao ponto de rir, né? Então, esse relaxamento da mente, a não mente, é um estado mental que é muito idolatrado nas artes marciais orientais, né? Então, você lutar de forma que você não sente necessariamente medo ou raiva, você só luta, você entra num estado zen mental, precisa que você tenha um controle sobre as suas emoções muito forte. E para ter controle sobre as suas próprias emoções, sobre as nossas emoções, sobre o medo, sobre a raiva, a gente precisa conhecer essas emoções. Então as artes marciais têm todo um trabalho de autoconhecimento que são muito importantes, que é muito importante, né? E nesse sentido, como é que isso se dá do ponto de vista do cérebro? A amígdala, que é essa estrutura ligada ao medo, que deixa o nosso corpo todo em alerta, que deixa nosso cérebro em alerta e dá um comando, vai acontecer um problema, faça alguma coisa, ela pode ser regulada por essa parte aqui de trás da testa, o córtex pré-frontal, essa parte aqui que fica atrás da testa. Essa parte tem um controle chamado controle executivo, que planeja as nossas ações e regula os nossos impulsos, regula as nossas emoções. Então, quanto mais você medita, quanto mais você respira, quanto mais você pensa sobre os seus estados emocionais e os aceita, e os conhece, e os reconhece, mais você consegue fortalecer a sua regulação desses estados de alerta que a amígdala produz. Então, quanto maior for a sua capacidade de sentir medo, aceitar esse medo, investigar esse medo, essa raiva, esses sentimentos, e conseguir, a partir da aceitação deles, do entendimento deles, empregar uma estratégia, mais confiante e seguro você vai ser, atingindo esse estado de não pensar e de relaxamento que é próprio dos grandes mestres de artes marciais. Então, a dica é: conheça as suas próprias emoções e, a partir do conhecimento delas, passe a usufruir dos benefícios que a relação entre a sua consciência, a sua mente consciente e a sua mente emocional tem em comum. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com o pessoal, marca lá todo mundo de arte marcial que você conhece, e é isso aí. Forte abraço, até mais.